Olá, me chamo Isabela e falarei nessa apresentação juntamente ao meu grupo Vanessa, Thaís, Bruna e Andressa sobre o bem-estar animal voltado ao manejo reprodutivo de animais de reprodução. A suinocultura é uma atividade pecuária consolidada e em grande expansão no Brasil. As margens de lucro vêm se reduzindo a cada ano e para a sustentabilidade dessa cadeia está sendo necessário adotar uma postura profissional, baseada na gestão de forma empresarial do negócio. Ao mesmo tempo, é necessário adotar boas práticas de produção e os aspectos do bem-estar animal principalmente. Para que possamos obter excelentes resultados, precisamos abordar todos os fatores, como a nutrição, onde é essencial o uso de rações de bons fabricantes disponibilizadas aos animais juntamente com a água em abundância. Abordar a ambiência, sendo necessário executar a limpeza das instalações diariamente. A climatização dos locais, adequando a temperatura ideal de acordo com a fase de criação. A biosseguridade, tratando das vacinações e vermifugações para a prevenção e controle de doenças. Exigência da rotina de verificação diária para atender de forma especial os que estejam com enfermidades ou lesões. Verificar a melhor forma de eutanásia, evitando o sofrimento dos que podem estar enfermos. Movimentar calmamente todos os animais. Planejar a gestão ambiental descartando adequadamente os seus dejetos, preservando o meio ambiente, aumentando o meio de enriquecimento, promovendo até brinquedos comestíveis, e cada item pensado para proporcionar o bem-estar do animal com menores níveis de estresse, menor sofrimento e o aumento de sua qualidade de vida. Setor de reprodução. No setor de reprodução são compreendidos os machos reprodutores, matrizes gestantes e desmamadas e leitoas de reposição em preparação para a cobertura. A alimentação desse grupo deve ser balanceada e específica para cada categoria e deve ser fornecida em quantidade e frequência preconizadas por um nutricionista. A água deve ser sempre fornecida. O projeto das estações de alimentação devem contemplar sempre as normas de bem-estar animal disponíveis. Falando um pouquinho do ambiente, deve ser sempre limpo e seco, sendo que o manejo adequado das canaletas minimizam as ocorrências sanitárias no setor de reprodução, como a infecções genitais que impactam na qualidade do sêmen, por exemplo. Falando um pouco sobre a climatização do ambiente, é importante que os animais dessa fase estejam sob uma zona de conforto entre 18 e 25 graus Celsius. As alternativas de menor tecnologia compreendem a utilização de ventiladores e aspersores. Já as alternativas de maior tecnologia compreendem projetos automatizados de pressão negativa. Sobre a castração cirúrgica dos machos reprodutores, é imprescindível a adequada contenção associada a um plano anestésico. O local deve ser devidamente limpo e preparado e o profissional responsável deve ser capacitado. Recomenda-se ainda a utilização, o uso de anti-inflamatórios e de antibióticos que sejam prescritos por um médico veterinário para o pós-operatório. Setor de maternidade. Neste setor são consideradas as categorias de porcas e leitões. A gaiola de maternidade deve ser um espaço adequado para as porcas, uma vez que estarão neste ambiente durante todo o período de lactação. Essas gaiolas devem possuir um dispositivo anti-esmagador para minimizar a morte de leitões por esmagamento. É importante ressaltar a importância da realização de treinamento dos leitões nos primeiros dias de vida para o uso do escamoteador. Desta forma, os leitões ficarão próximos à porca, que é a área de risco de morte por esmagamento, somente no momento da amamentação. Adicionalmente, as baias e gaiolas deste setor devem atender aos princípios de bem-estar animal. A alimentação neste setor também deve ser balanceada e específica para cada categoria e deve ainda ser fornecida em quantidade e frequência preconizadas por um nutricionista, sendo que a água deve ser fornecida constantemente para ambos. No ambiente da maternidade, é necessária a remoção dos dejetos, restos placentários e resíduos biológicos imediatamente após o parto. O ambiente limpo e seco sempre vai ajudar a reduzir os riscos de doenças nos leitões. Falando um pouquinho sobre a climatização, é importante lembrar que o ambiente esteja preparado para as necessidades da porca e do leitão. Para a porca, é necessário temperaturas um pouco mais baixas, ao redor de 16, 21 graus. Para isso, pode-se fazer uso de ventiladores para reduzir a sensação térmica. Já a temperatura para os leitões devem ser mais altas, variando entre 30 e 34 graus Celsius, por meio do uso de placas ou de pisos aquecidos, por exemplo. O parto deve ser um momento de muita atenção para que a porca não sofra muitas lesões.
Os leitões devem receber cuidados imediatos ao nascerem para que se garanta a retirada de secreções, a secagem e a desinfecção do umbigo. É importante também orientá-los a mamar o colostro o mais rápido possível para garantir a imunidade. A castração dos leitões deve ser feita até o 7º dia de vida sob cuidados com asepsia, materiais específicos e contenção adequada. Falando um pouquinho do desmame, é um momento que deve ser realizado preferencialmente com idade mínima de 21 a 25 dias para minimizar o estresse dessa fase. É importante também que a transferência para a creche seja tranquila e que este novo ambiente esteja preparado para facilitar a adaptação e minimizar os efeitos traumáticos do desmame. No setor de creche e terminação, a alimentação apresenta um ponto comum quando relaciona a quantidade de animais com a quantidade de bebedouros e comedouros e seus modelos mais adequados. Porém, quando se trata de ambiência e climatização, devemos nos atentar ao piso, cujo deve oferecer higiene e conforto, já que a sua ausência pode trazer consequências à musculatura, casco, doenças como diarreia e aquelas que acometem o trato respiratório, além das altas densidades, pois esse fator aumenta o nível de competição entre os porcos, então eles vão competir por recursos que pode levar a lesões e a aumento da conversão alimentar, além das temperaturas extremas. E todos esses fatores juntos acarretam na alteração do peso dos animais. Planejamento e preparação. Dias antes do embarque, é necessário fazer uma avaliação para ver quais os suínos que estão aptos para fazer o transporte até o frigorífico. Após essa avaliação, é identificado o número de suínos e solicitado o número de transportes para que carregue os mesmos. Os mesmos têm que estar alocados, eles têm que estar sentados ou têm que estar deitados, para que tenha uma melhor acomodação, para que eles vão tranquilos durante a viagem, às vezes viagens muito longas. Eles têm que manter um jejum pré-abate, para não ter nenhum problema durante a locomoção dos mesmos. E antes de embarcar, tem que ver se toda a documentação está pronta, se toda a documentação está correta, para que não tenha problemas no meio do caminho e os animais fiquem sofrendo, esperando até que resolva o problema, para sair com tudo certinho dentro da empresa. Os equipamentos de instalações, eles podem ser adquiridos nas lojas ou mesmo feitos pelos seus funcionários, desde que os aparelhos sejam leves e não machuquem os animais. Podem até utilizar a mão para comandar os animais, para que não tenha problema deles ficarem se movimentando muito ou se machucar, porque aí consegue dar um rumo para os animais. O local dos animais tem que estar sempre limpo, para não correr... Para que a retirada dos suínos das baias seja realizada com calma e tranquilidade, o manejo deve submeter os animais a pouco estresse. Portanto, é necessário que os manejadores sejam capacitados para as boas práticas de manejo, com o planejamento do embarque, clareza das funções que irão desempenhar e a utilização de equipamentos de manejo adequado. O tempo médio de embarque dos suínos para um caminhão com capacidade para 100 suínos deve ficar entre 25 e 30 minutos. Principais aspectos para um bom embarque: iniciar o embarque pelas baias mais próximas ao embarcadouro, conduzir grupos pequenos e, enquanto uma equipe retira os animais da baia, outra conduz os animais até o caminhão. No transporte, os principais cuidados são a carroceria em bom estado, sem buracos no piso, pontas e arestas cortantes que possam ferir os animais, pneus em condições adequadas, tanque de coleta dos dejetos eficaz na retenção, motorista comprometido e cuidadoso na condução do veículo, evitar paradas desnecessárias na viagem e, quando necessário, estacionar na sombra pelo menor tempo possível. Para o transporte acima de 8 horas, recomenda-se proteção superior e disponibilidade de bebedouros. Veículos que transportam animais devem possuir condições que facilitem o manejo e tornem o embarque e desembarque mais fáceis.